Olá, tudo bem? Professor Gerardo, História do Brasil, e o professor Bione aqui, toda a equipe reunida para comentar a prova de hoje do Enem. Veja só, a prova ela trouxe um nível diferente do que a gente teve ano passado, então foi uma prova com um grau de dificuldade um pouco maior, né? Uma prova pesada, né? Com muito texto, né? Isso eu estou pegando toda a parte de ciências humanas, né? História, geografia, filosofia e sociologia. O que se refere à parte de História do Brasil, nós tivemos 8 questões, com temáticas variadas. Então foi uma prova que abordou um aspecto mais contemporâneo, né, questões de república, e também algumas questões que já vêm caindo aí nos anos anteriores. A parte de escravidão, por exemplo, né, o processo abolicionista. Então foi uma prova que também trabalhou com as imagens, foi uma prova que trabalhou com muita interpretação de texto, que já é uma tendência, né, já do Enem, e uma prova que o FERA-GGE, né, não teve dificuldade, a gente trabalhou em sala de aula. Se você conferir aí toda a parte de material, né, os simulados, né, que nós fizemos, né, os slides trabalhados em aula. Então foi uma prova que contemplou, né, aquele FERA-GGE que estava com a gente nessa longa caminhada e que com certeza, né, não teve dificuldade, né, no exame de hoje. Né, não, Bione? Diga aí sua parte. Como esperado, inicialmente dizer que ficamos muito felizes com o que encontramos, porque o Enem tem essa tendência, mais uma vez, confirmou o que esperávamos, de valorizar a questão da luta pelos direitos sociais, a luta contra a opressão, tanto no caso dos negros, que tem um significado especial esse ano. Completamos 50 anos do discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho. Apesar de não ter sido cobrado o discurso de Martin Luther King, foi valorizada a questão da África do Sul, em que encontramos Mandela como um grande símbolo, e Mandela passou esse ano quase todo doente, numa situação muito crítica, e foi muito bom uma homenagem, não nas palavras de Mandela, mas nas palavras do Desmond Tutu, encerrando a Comissão da Verdade, algo que foi trabalhado e que era muito esperado. A questão das mulheres, especificamente, foi algo de duas questões, e é uma tendência que esse número ainda cresça mais. Uma falando diretamente da questão da conquista do direito ao voto, que foi um dos grandes avanços da primeira metade do século XX. Outra falando da opressão, que ainda encontramos em muitos casos na nossa sociedade, uma opressão simbolizada numa questão sobre o século XIX. Conforme esperávamos também, a questão do totalitarismo foi abordada. No caso da Guerra Civil Espanhola, esperávamos, porque nesse ano Hitler completaria 80 anos no poder, não, completou, na verdade, 80 anos de sua subida ao poder. Então é uma prova que prima muito pela questão social, uma prova que prima muito pela questão de luta por direitos, e que nos deixou extremamente felizes por abordar temas que trabalhamos intensamente em nossas aulas, em nossas revisões. O meu destaque seria aquela questão das imagens, né, tanto Dom Pedro I Dom Pedro II, bem interessante, né, comparando os contextos iniciais, né, de cada governo, e toda a preocupação, né, e toda a mensagem para se mostrar, né, o que é que se queria, né, qual era o sentido, né, daquele contexto político do Império. Então, queria desejar boa prova para os alunos amanhã. Né, hoje foi um grande presente, né, essa prova na parte de História do Brasil, e é um desejo, né, meu e de Bione, de toda a equipe, que você, né, faça aí uma boa prova no dia de amanhã. E agora rumo à UPE e a segunda fase da Federal, e as aprovações com certeza virão. Aquele abraço.